Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, um telefone à sua disposição, também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, currículo intenso, Regis de Oliveira. Prazer, Zé Copé. Prazer, é isso aí. Nada, Teu prazer nome resume. grande estar aqui com essa bancada toda de alto nível, de alta inteligência e com você que nos pilota aí. Um prazer grande estar aqui. Teu currículo, Regis de Oliveira, identifica prefeito, desembargador, deputado federal... Tem um monte. Só Juiz, hoje a minha tudo. grife é zero, graças a Deus. Não sou Não mais é nada. verdade. Sou mais Não nada. é verdade, Regis. Empresário José Alberto de Paiva Gouveia, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, é o Cinco Petro. Cinco Petro, prazer estar aqui com vocês também. Vamos discutir um pouquinho sobre etanol, CID, gasolina. Acho que tem um assunto sério para o consumidor. Por nossa parte, não tem discussão, é só pagar. É só pagar, mas tudo no nosso governo está sendo, é só pagar. Delegado de Polícia Rubens Rezende, prazer tê-lo aqui, Rubens. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos. Engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, presidente da APEMEC. A APEMEC é a Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo. Prazer tê-lo aqui, Luiz Alberto. Muito obrigado, preocupado aí com essas contenções de infraestrutura, de obra, mas vamos ver como é que a gente se sai esse ano. A construção civil é a que mais emprega no país? Absolutamente, sem dúvida, nem se compara. E emprega com uma particularidade espetacular, né? A condição do sujeito se empregar sem ter nenhuma qualificação. Nem vou adiante, mas e a possibilidade de reduzir a água na construção civil? É impossível por enquanto. Tá vendo? A construção civil consegue utilizar a água com melhor racionalidade, assim como nós e principalmente os prédios públicos. Bom, assunto, o diretor metropolitano da Sabesp, Paulo Massato, disse que o sistema de rodízio de 2 dias com água 5-100 pode começar no início de abril. Quase toda a Grande São Paulo já sofre com a redução de pressão de 10 a 19 horas por dia, que deixa muitas pessoas sem água no período. Técnicos da Sabesp afirmaram ontem que o esquema de rodízio de 24 horas proposto há um ano pela companhia, descartado pelo governador Alckmin, teria poupado 12,3% do Cantareira. Todos, é um assunto comum a todos. Posso começar contigo, Regis? Vamos lá. Olha, nós estamos assistindo, na verdade, no país o desfile das incompetências, né? Começa no governo federal, uma incompetência total de ter administrado esse país durante tanto tempo, um país sem dignidade internacional hoje, um país que não está pagando suas contas no exterior, um país sem dignidade local, promessas de campanha absolutamente fraudadas e frustradas. A população assiste a tudo isso aí. É que a população brasileira é muito calma. Se isso fosse na Argentina, já tinha quebrado o pau e já caído o presidente, né? Então, o governo nacional absolutamente incompetente. O governo do Estado, a mesma coisa. Nós assistimos agora um governo de 20 e tantos anos do PSDB que nos deixa nessa encalacrada. Quer dizer, não vamos ter água, que é um bem absolutamente essencial para a vida humana, para tudo, para a construção civil, para qualquer coisa, para o consumo humano, para as empresas, para tudo. Então, incompetência total do governo do Estado, e vamos rebater também aí no município, né, que fica perdendo tempo e gastar dinheiro na Paulista para fazer circuito de bicicleta ali, aplica em outra coisa. Eu fico pasmo, graças a Deus, Acopé, e os colegas que estamos juntos aqui, graças a Deus eu me afastei da política. Eu iria ter um infarto, com certeza absoluta. Não tenho paciência, nem fígado, nem estômago mais para assistir esse desfile total de imbecilidade, de incompetência, e a população está assistindo a isso tudo absolutamente desnorteada. Quer dizer, qual é o caminho? Qual é outra liderança que possa aparecer aí no cenário nacional, no cenário político? Não tem nada, não há perspectiva.
Eu viajei recentemente, eu voltei de viagem, eu fui a Líbano, fui a Jordânia e fui a Paris. Estes dois países que aparentemente a gente trata assim com desdém, estão otimamente organizados. O Líbano saiu de uma guerra civil há 10 anos. Está praticamente reconstruído, com boa produção. A Jordânia está ali entre guerra, né, tanto o Líbano quanto a Jordânia, a Síria do lado, aquele pau quebrando ali. Então, estão tocando, você tem respeito, tem respeitabilidade. Aqui, a violência tomou conta de todos nós. Você não tem segurança em lugar nenhum do estado de São Paulo e do país. Quer dizer, é falência da segurança, falência das estruturas, falência do fornecimento de água, falência na representação internacional. Eu acho que o país está falido. A minha impressão. Estou muito pessimista. Sabe, aquela última coisinha que a Pandora deixou, que é a esperança, está acabando também da população brasileira, sabe? Eu acho que a situação está dramática, drástica. Infelizmente, o país está assim. Luiz Alberto, eu antecipei com aquela pergunta sobre a possibilidade de reduzir o fornecimento de água para a construção civil, porque é exatamente isso que já foi aventado. A possibilidade do uso racional da água agora é uma necessidade. Então, o uso racional da água vai começar pelos prédios públicos, né? As escolas em São Paulo, capital, são poucas. Mas para o presídio vai ter. Já foi anunciado que o presídio vai ter água. Nós não, mas o presídio exatamente, tem que ter, né? Porque senão tem uma rebelião. Já é uma situação tão precária você estar ali dentro. Então, as escolas vão ter que usar a água racionalmente, os hospitais. Primeiro, começar pelos prédios públicos. Depois, a lei vai impor isso ao particular. Isto é, no seu prédio vai ter que ter água de reuso, utilizando a água que cai no telhado ou no piso, para se usar. Depois, na rua, esses piscinões vão ter a utilização da água acumulada neles para reuso e não jogar fora. Enfim, o uso racional e a utilização da água de reuso, quer dizer, a água pluvial, que a gente hoje encaminha toda ela aos córregos do rio, vai ser utilizada. Porque a impermeabilização da cidade é uma coisa terrível. A cidade de São Paulo hoje tem uma área enorme impermeabilizada. Essa área impermeabilizada não permite, de forma nenhuma, que haja um equilíbrio do clima, e isso tudo perturba bastante. Luiz Alberto, você faz uma referência agora, interessante. Dizer que se o não governo enche d'água lá, joga tudo fora? Joga tudo fora. Não, você podia se usar essa água para reuso e assim por diante. A água que vai ter que ser usada, em breve a prefeitura vai começar a fazer lei para, primeiro, dar o exemplo dentro dos prédios públicos, a prefeitura, o Estado e o federal, e depois ela vai fazer lei para que se use isso nos condomínios, Quanto etc. tempo demora para uma lei dessa? Agora, veja bem, é isso que eu defendo o governo. A instabilidade de chuva, a não decorrência de uma estabilidade histórica dos períodos de chuva, leva o governo a tomar atitude de acordo com o que tem de pesquisa, do que tem de necessidade, do que tem, por exemplo, se fazer mais 45 represas, se desviar 300 rios e etc. Se isso não houvesse necessidade, seria uma obra considerada desnecessária e um gasto desumano. Quando você tem uma redução que nós tivemos principalmente nos últimos 2 anos, essa redução variando em torno de 70% do clima normal, aí realmente fica de se prever impossível que se haja uma previsão disso. As previsões existem, por exemplo, no trânsito de São Paulo. Se vê que você não tem condição de, numa cidade acima de 1 milhão de habitantes, você utilizar modal de transporte, ônibus, bicicleta, velocípede, carrinho de mão, essas coisas não existem. A única forma de você transportar as pessoas numa cidade acima de 1,5 milhão, 1 milhão de habitantes, é trilho, metrô, trem, VLT, monotrilho, assim por diante. Que isso no mundo funciona. Nas grandes cidades só se transporta as pessoas e só se consegue ter um pouco de movimento de automóveis e ônibus e outros veículos na superfície, desde que seja feito o trilho. Está fugindo da água. A água, eu digo você o seguinte, que é uma coisa que, se porventura não houver uma volta, um retorno às chuvas normais, aos índices pluviométricos que estavam existindo, o governo leva pelo menos uns 10 anos para recuperar. E nós vamos sim para o racionamento. A esperança é o São nós Pedro. vamos sim para utilizar. Pedro. Não é que ele seja culpado, mas é que ele nos deu uma surpresa, que o governo não rebate de volta. Com isso caindo em cima de um governo que utilizou o dinheiro mal utilizado e por isso não tem mais verba para isso, fica difícil.
Agora, o governo do Estado, por exemplo, ele tem construído metrô numa velocidade nunca antes vista, e a Sabesp, infelizmente, não acompanhou essa mesma criação de infraestrutura. Por quê? Uma água que se fornece 33% se perde, você imagina que seria já uma grande economia não perder a água, né? Ou pelo menos nesse nível. 5% a 10% é um nível aceitável, mas 33% hoje é um nível médio de perda da Sabesp. Elevado. Elevadíssimo. Rubens? Pois é, eu concordo com tudo o que o Luiz Alberto falou, viu? Eu acho que é isso aí mesmo. Houve essa seca aí, é a maior em 84 anos, né? Não tenha dúvida. É impossível se E prever ou se fazer obra para isso. Nós, aqui nessa mesma mesa, com o Getúlio Renachiro, ele fez uma explicação muito interessante, esse problema aí do racionamento. Ele falou que quando se raciona a água, ou seja, você corta a água, fica um tempo sem, a tubulação, você lembra disso aqui? Sim, sim. A tubulação enche de ar. Quando você abre de novo, aquele ar tem que ser expelido. E para expelir aquele ar, tem que ter uma força muito forte da água para ela poder circular lá dentro. O que acontece? Acaba estourando essa nossa rede que já é antiga, que já é defasada e que está dando esse desperdício muito grande. Então, o que tem que fazer aí, realmente, é diminuir a pressão. E esse problema semântico que ficou, está envolvido aí o nosso governador. Porque ele falava, não é racionamento, tal. No fundo, era diminuir a pressão da água, para ir menos pressão, ou seja, a parte mais alta não recebia água, então seria lá um racionamento, um problema semântico, basicamente. Mas é como o Luiz Alberto falou, como é que vai se prever um negócio que há 84 anos não existia? E se alguém tivesse tido essa ideia de fazer, não, vamos gastar milhões para fazer isso aqui, obviamente ia chamar de maluco, de louco. Como é que ele está gastando uma coisa que não é necessária? Agora se vê que é absolutamente necessário. Posso divergir ligeiramente dessas afirmações? Eu também gostaria. Eu acho o seguinte, sabe? O bom governante, o estadista, o homem de visão, ele tem que prever essa possibilidade, sabe? Essa é a grande diferença do estadista. Se isso está ocorrendo há 2 anos, começou a não chover há 2 ou 3 anos atrás, 3 anos. Há 3 anos. Então, há 3 anos tinha que ter tido um plano B, e não tem. Simplesmente a água vai acabar mesmo. Esse estágio de estiagem começou a se acentuar há 3 anos. Pronto. Então você me deu a resposta, não preciso mais nada. Há 3 anos atrás não se tomou nenhuma providência. Regis, nada. Eu acho que só tem uma coisa que está sendo esquecida. Então, todas as discussões que a gente tem visto sobre esse assunto estão sendo esquecidas. Nós tivemos um ano político o ano passado. Também. Tudo se escondeu, tudo. Também. Quer dizer, nada se falou abertamente, nada então teve transparência. Nós não temos estadistas. Isso, nós temos gestores mas de não negócio, teve transparência nenhuma. Quer dizer, gestor. o governo do Estado teve que esconder uma verdade, que sabia que era isso que está acontecendo hoje. Porque para não ser enxovalhado pelo outro lado. Diversas intervenções do governador, não vai ter problema nenhum, mas não então, vai faltar água, não vai ter como alguém também que hoje é presidente dizia que não ia ter aumento de juros, que não ia ter a mesma coisa. Desemprego. Então veja, o que eu acho que falta mais uma vez é uma política séria nesse país. Quer dizer, a política que venha para resolver. Porque política hoje, na minha visão, desculpa, você foi um político, eu te conheço desde aquela época. A política hoje se faz muito só para buscar voto. Quer dizer, se ela está certa ou se ela está errada, isso não interessa. Por exemplo, eu vejo todo dia o prefeito na televisão, né? Quando faltar alguma coisa, você lembra do PT? Mas eu me lembro do seguinte, primeiro me entusiasmaram a ter carro, não fizeram as ruas que precisavam para o crescimento de frota, e hoje nós estamos aí pintando faixa com tinta que desbota, acabaram de falar na Paulista aqui. É uma ideia interessante. Mas é interessante para Paris. Não é interessante para Paris, para a Alemanha. São Paulo isso é interessante. Para esse país, não tem relevo. Desculpa, não tem que levar o país dessa maneira, você leva o país com educação. Primeiro, você pega uma faixa aqui em Moema, nós estamos aqui do lado, né? Numa Avenida Roxinol, fica lá o dia inteiro. Ele acabou com o trânsito de Moema, e nós temos, passando na faixa, tem gente que usa, talvez 30, 40, 50 ciclistas por hora. Não chega nisso. Não chega, talvez. De forma nenhuma. Por isso que eu disse talvez. Então, veja, na grande realidade, é o seguinte, o que aconteceu? Estou ganhando voto. Né? Aí pôs a faixa do Mas jogo. é muito bonito e a imprensa bate palma. Mas é voto. Esse tipo de atitude é muito fica bonito. É bonito. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, politicamente falando, eu acho que nós temos que mudar o raciocínio do político. Não me interessa o voto, me interessa o que nós temos que fazer pelo nosso Estado e pelo nosso país. Você pega a Paulista, por exemplo. O cara vai entrar, como é que ele chega na Paulista? Então ele pega a pista da Paulista. Ok, depois que estiver pronta. Tá bom. E ele vai da onde para onde?
Em lugar nenhum para nenhum E lugar. quantos caras vão passar ali durante Eu vou fazer o dia outra pergunta. e vão espremer os carros Prepara o todos? físico E aí, para nossa, a prepara o média físico tá para diminuindo. subir da Jardins para Paulista. É. Não são todos que têm de bicicleta. E ao contrário também. E A parte você mais tem alta de isso São aqui na Paulo. Paulista. Então eu vou de Paulista carro tá com a em cima. bicicleta até lá Paulista. Alberto. Aí eu desço e vou Alberto. andar de bicicleta. coisa Não, Alberto, você brincadeira. vai de metrô. É, de metrô. Carrega a bicicleta no Coisa metrô. horrorosa, quer dizer, um Entendeu? negócio falta de planejamento, isso vai dar água já já, tomara que dê, né? Porque assim enche a represa. É uma Quer acrescentar incompetência alguma coisa, Luiz total. Alberto? Não, no caso Tá da bicicleta, impaciente realmente é uma propaganda, é marketing, não é absolutamente marketing. Aquela ladeira, por tem o exemplo, que chega na fazer. Agora PUC, é um tão negócio parando a bastante Paulista. interessante. Nenhum atleta ciclista consegue subir. E está lá a faixa, não sobe ninguém, nem desce ninguém. As faixas realmente PUC, são ao lado da utilizadas. PUC. Exato. É uma ladeirinha Aquilo é pequena ali, que tem lá. assim, PUC E a nossa idade, né? Cada É, vez a quem vai nossa andar de idade está bicicleta ficando ali? mais elevada, nós vamos morrer com mais tempo e a bicicleta não é bem apropriada para a gente, né? E, além disso, a São Paulo, a cidade de São Paulo é uma cidade de prestação de serviço. Aqui não se vai a um local e fica. Então, você presta serviço se deslocando constantemente. Eu só queria só Ou o deslocamento é uma coisa que perfeito você falou. de público, por exemplo, que nem metrô, ou não há deslocamento possível, bicicleta muito menos, né? Eu queria voltar para a água, né? Quando falou em diminuir a pressão. O grande problema que ninguém está analisando isso, e químicos falando sobre isso, é que quando você diminui a pressão e tem os furos, que todos nós sabemos, 30 e tantos por cento se perde através de furo. Sim. O retorno dessa água está criando problema com a água limpa depois quando ela vem. Então a água precisa ser retratada, se for o caso, depende de onde tem esse furo. Se tiver um esgoto por perto, se tiver uma fossa séptica por perto, isso tudo vai para dentro das tubulações da Sabesp. E aí você recebe água na tua casa que já não tem mais a qualidade que tinha antes, porque é uma água já contaminada. Isso é um Diminuir outro a problema. pressão não tem quer dizer ser que feito. você vai tirar a pressão. Mas aí Rubens tá por falou aí que também- vaza. E o Rubens falou também que a rede, a canalização está defasada. Bom, isso com certeza. É culpa de quem? Do rato é que não é. Não. O rato está lá faz tempo. Deixa eu aproveitar o momento, porque uma reportagem da Rede Globo mostrou que um grupo já se aproveita da seca que afeta São Paulo para invadir as terras dentro da represa Billings e estabelecer acampamento. Há cerca de 4 meses, homens invadiram, limparam o terreno que antes era inundado, colocaram cercas, demarcaram futuros lotes. Segundo a reportagem, pelo menos 100 famílias pretendem se estabelecer ali e algumas delas já começam a construir. Rubens, Vai falar o que sobre isso? mas a polícia não Como- pode fazer nada? A polícia não, quem tem que fazer isso aí é o município, né? Quem toma conta disso aí? É uma invasão. A invasão, eu acho que o proprietário daquilo, eles deve pertencer a alguém, ao município pelo menos. Eu É acho muito estado, é uma área estadual. É estadual ali, aquilo porque lá? a represa em si é uma Cadê área... o Estado que não age? Cadê o município que não age? É, Tá lá, o pessoal aí- vai ocupar, vai por não é casa, problema de depois Corrija faz se o for quê? isso, mas aquela área da É, represa é Estado. é Estado. É Estado. certo? É Estado. É Estado. É. Então. Acho que é. Eu Não, também não mas posso garantir com Isso, segurança isso. absoluta, Porque mas esses isso. reservatórios- Do município não é. Quem cuida da água é o Porque Estado. o problema é o Esses seguinte, reservatórios é que ali são pega do Estado. diversos municípios, então é problema do Estado. realmente. Sim. É competência. Por que não tira na hora? Tem lá, tem que pôr a polícia ali para tomar conta da área. Tem que tirar os invasores na hora, tirar na hora. Não Pois pode é. deixar e Não virar deixar entrar. propaganda, o cara tá Esperar a água fazendo... subir pra- Esperar a água Aí subir. espera a água subir, como é que vai? Aí Então, tem que daqui a arrumar 5 anos, abrigo talvez 6 anos. provisório para o pessoal. Aí vai para a justiça pedir reintegração de posse. O juiz vai condicionar a um abrigo provisório. Tem que fazer o abrigo provisório. É uma loucura. É incompetência absoluta. Na realidade é o seguinte, quando você falou em invasão, eu sou da área de Diadema, minha vida comercial começou em Diadema, né, do lado da represa. E a gente via essas invasões há muitos e muitos anos. E aí não tem nenhuma infraestrutura de esgoto, de nada. Vai tudo para a represa. Só que aí você viu casas maravilhosas com piscina, ranchos sendo construídos e ficou por isso mesmo, invasão de casas também. Então não é só do sem teto, sem terra que vai invadir, não. Tem muita coisa ali que tem gente que Vou se dar um tomou exemplo- conta do terreno sem ter Vou dar nada. um exemplo gritante. Eu fui muito pelo secretário de contrário. Educação. E o que acontecia? Primeiro foi construído o prédio, gestão anterior. Aí, precisava pôr o prédio para funcionar. Então não tinha luz, porque não podia colocar luz porque era terreno invadido. A Sabesp não podia ligar água, porque era terreno invadido. Uma coisa de louco. Quer dizer, constrói-se um prédio No terreno invadido. num terreno invadido, numa área que não é de ninguém.
E depois, claro, aí como é que faz? E os alunos já inscritos, já tinha diretor, já tinha tudo, professor, sala pronta. O quadro os alunos já para ir lá, formado. mas a Sabesp não ligava a água e não ligava a luz. Quer dizer, coisa insana, absolutamente Daqui a pouco insana. nós vamos ver a rede que ele falou, a Rede Globo, mostrando que estão tirando coitadinhos de lá. Esse é que é o grande problema. né? A imprensa mudou E de aí a posição. Polícia Né? Civil Ela e primeiro militar que são reclama, culpadas disso a hora que tudo. vai lá a Sobra pra Polícia polícia. Militar para tirar, que Sobra pra polícia. só tira na base da porrete, não tem jeito. É assim que se faz sair. O doutor sabe disso. Né? E de repente aí a mesma imprensa vem, coitado, estava lá. Né? É esse o problema. Esse é o grande problema. Quer dizer, Luiz. não existe uma determinação para isso. A ação policial, a ação jurídica, a ação legal, em cima do sofredor, do miserável, do pobre, do desabrigado, etc., é uma ação muito difícil. Por quê? Porque ele tem a defesa, principalmente da imprensa, depois tem a defesa natural da vida, né, pelo mais fraco. Mas as invasões, elas se fantasiam disto e elas são um comércio, né? Todas as áreas do Rodoanel, as partes superiores dos túneis, etc., são invadidas, inicialmente bem demarcadas, invadidas com lona plástica, numa coisa absolutamente organizada. Não se faz uma obra daquela tão organizada em canto nenhum. Depois disso passa para madeira, aí eles são alugados e vendidos, etc., e o sujeito que aluga ou vende aquela de madeira passa para a alvenaria e forma-se aquele conjunto habitacional de invasão. E essas invasões, pegando o gancho seu, não tem essas saída. invasões são feitas da seguinte forma hoje. O proprietário não tem como vender aquilo ali. Ele não tem como fazer um loteamento adequado, De jeito subordinado nenhum. à lei. Que é o direitinho. governo. Então o que ele faz? Ele delimita os lotes, combina com os invasores o dia da invasão, Para tá derrubar certo? as áreas. Já recebe alguma coisa deles, entendeu? Portanto, já equilibrou o seu custo tudo ali, vendido e um alugado. belo dia os caras invadem. E aí você fala, bom, mas o proprietário pode ir ao juízo pedir, porque é posse nova. Então cabe liminar para tirar os caras. Ele não vai, por quê? Porque já recebeu. E os caras ficam lá. Mas na maioria é a área de não venda. teria- É a na venda da maioria é a área do invasão. governo. É a Mas, venda Regis, da invasão. ele não teria condições legais de... Não teria, porque vai vender para quem? O povo consegue todo ali do vender, lado. não A consegue. mesma Não coisa está consegue. acontecendo com os O prédios do pessoal centro da consegue cidade. O voar. prédio Não do centro da consegue, cidade não ele não consegue. tem valor comercial para venda. Então eu possuo um prédio no centro da cidade, eu espero que ele seja invadido Claro. para que o governo Claro. vá lá e desaproprie, aí sim me pague. Claro. É um interessante, é um comércio. A outra invasão são terrenos públicos, porque ele sabe que invadindo o terreno público não vai ter a reintegração de posse. O governo não pede aquela reintegração de posse, é horrível isso. Então todas as invasões, 95%, são em combinadas, terrenos são públicos. Aquelas que são em terreno privado com valor, imediatamente você quando pede você a reintegração faz- e tem que sair. E quando você faz a invasão só para cortar a árvore Também. e depois sai. Também. Então, porque eles As podem equipes cortar, de invasão derruba você nunca uma árvore de são 1 as metro de equipes altura, que 1,5 vão metro, Aí não para tem você problema. ver, você vai preso. Você vai Invasão- preso. invasão Aí plural, eles você invadem, não consegue derruba tudo. identificar. Veja, né, isso é negociado. Por outro Depois de lado, mês, 2 seja meses, sai. governador e tá vá resolvido o começar a evitar a invasão como não era consegue. no tempo da ditadura militar. Não consegue. Você está morto. Não consegue. Você cai, você vai preso. Isso não existe. Não tem governador, não tem presidente, não tem prefeito que faça uma coisa dessa. A democracia é o melhor remédio, mas em determinadas posições de se tomá-lo é a mesma coisa que injeção grossa. É um absurdo, é o que dói não está escrito. Tá vendo? Então, pelo amor de Deus, a invasão não tem saída. O que a gente pode fazer contra a invasão? Investimento na habitação popular. Aí quando a gente fizer o investimento na habitação popular e principalmente ligado, e muito ligado a isto, o transporte público decente, metrô, trem, monotrilho, VLT e assim por diante, não um ônibus, coitado, porque o ônibus não vai transportar manter nunca. também um mínimo de fiscalização nessas áreas. Essa área, por exemplo, que está sendo invadida agora, tinha que ter lá uma viatura policial rodando da guarda metropolitana, passeando por ali, porque é preservação de Ali imóvel é público. florestal, não é? Pode ser florestal, pode alguém. alguém dá. Podia ser, acertar, faz como o governador fala quando com eu o converso prefeito com você, e eu fico manda lá. preocupado, porque todos os termos, todas Não, as... senão o povo não vai entender, senão quem está nos assistindo não vai É, entender. eu nada. tenho- não estou entendendo. Um elogio eu faço a esses acerto. invasores. Eles têm uma percepção de Sim. climática espetacular, né? Esses telefones, essas grandes
internet, etc., não tem. Porque você invadir dentro de uma represa, ele está entendendo que não chove mesmo, né? Que não vai subir o Não, nível ele da falou represa. isso. Ele declarou isso no jornal Ele falou hoje. isso na reportagem, falou ele isso. fala, vamos invadir porque aqui não volta mais Aqui essa não água, não volta volta mais mais. água. Pois Quer é. Aqui dizer, não volta então ficou mais. terra ali. E esse é o Brasil. Agora, Regis, eu gostaria de só lembrar uma coisa. Vê só, a gente roda. E eu acho que o que o Luiz falou aqui tem toda razão. Contra a invasão não tem remédio. Não tem remédio porque não existe lei. Não tem remédio porque não tem autoridade. Não tem remédio porque política, perdeu-se a não tem vergonha na imprensa, cara. não tem nada, Então hoje é ninguém democracia, respeita mãe de ninguém. tudo. Quer dizer, verdade. eu quero entrar na sua casa, eu vou entrar e me tirem daqui se você for macho. E eu quero saber Entendeu? quem é Você que pega pega um prédio fichador invadido. e dá um tiro nele. Você pega um prédio que é Existe. invadido, né? Isso tem diversas casas invadidas. É só você olhar em São Paulo Claro. e ninguém tira lá de dentro. Por quê? Porque acabou o respeito. Então a crise nesse país, né? Passa muito por isso, por educação e por respeito. O sujeito Quer sai dizer, na rua se a fazendo gente uma não manifestação consegue- que só interessa ao dono do ônibus, porque o sonho da empresa de ônibus é sentar ela e o governo para discutir preço de passagem, sem ninguém saber, todo mundo sem pagar nada. Então, os movimentos de passe livre são feitos pela própria empresa de ônibus. certeza. Porque hoje você tem a construção civil toda é paga, a empregado doméstico é pago, a indústria é pago. Quer dizer, só quem anda de ônibus e saca do bolso do próprio salário e rendimento, eu não conheço essa classe. Porque as outras todas, a maioria, são pagos. E os estudantes recebem metade e os velhos não pagam nada. Então, na verdade, o interesse do passe livre generalizado, que falta pouco para generalizar, é único. É da companhia de ônibus e do Vai governo. receber direto A do companhia governo. de ônibus, quando sentar junto do governo secreto, dentro de uma sala com um monte de papel justificando o valor, esse ônibus pode ir para R$20, ninguém está sabendo, está tirando do imposto, eu estou andando de graça. Então, com este movimento, ele sai na rua e quebra tudo, e ninguém faz nada, porque não pode. Aí você não Então, fazendo tem isso todo dia, a defesa de que em o todo sujeito lugar. não tem uma casa para morar. O sujeito que picha, ele simplesmente picha, por achar feio, por agredir o visual, a sociedade, a forma de vida, etc, etc. Ninguém pode fazer nada. Isso também não é o sujeito que não tem a casa, não tem o que comer. Então, na verdade, a democracia abriga essas coisas porque o sistema político leva ela para esse ponto. Não tem como ele fazer uma repressão. Se a pessoa o sujeito pichando, ele tinha que ser morto, no É o mínimo. proselitismo, né? O cidadão entrou dentro de pessoal um fala muito de país Cuba. com Faz isso em Cuba, vai cocaína, fazer. que já morreram milhares de Vai lá, pessoas com a vai lá. cocaína. Vai fazer A esse presidente tipo da na República Índia. pediu, pelo amor de Deus, Coreia para do matar o Norte. rapaz. Coreia. Qualquer lugar que haja um governo Vai lá forte. invadir que na Malásia, vai vender droga, ver o que acontece. Você Como vai- é que ele vai faz? na Se Indonésia. a Malásia Aí o coitadinho matou morreu. milhares de Mas morreu, por pessoas que de foi todos entregar os com países, droga lá? inclusive Malásia, Indonésia. porque entrou lá com cocaína. Ela matou milhares. A lei é assim, que lá o sujeito entrou, pode entrar à vontade que entra, tem, etc, não tem problema nenhum. Mas quando entra, pega, mata. Aí simplesmente chegou para Então, a presidente da República, vai Cara, pedir, não mata cara, não. O cara fica aqui que não acontece nada. Aí o presidente disse, eu não tenho o que fazer. Tem milhares, a não ser que eu conseguisse reviver aqueles milhares que eu já matei, aí eu conseguia não matar esse. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Xixi? As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
comida tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso contato com Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFPESP. Zilka, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, a unidade de lazer AFPESP em Lindóia está com festa. Os novos chalés totalmente redecorados já podem ser entregues aos associados. Construção de mais 5 unidades acompanhou o estilo colonial característico do local, que já contava com 60 chalés distribuídos em meio a um espaço com muito verde. Para quando está prevista a entrega desses novos chalés, Zilka? Logo após ser inaugurado amanhã, no dia 30 de janeiro, pelo presidente da entidade, que é o Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira. Poderão se hospedar em cada chalé, Zilka? O chalé foi projetado para solteiro ou 2 pessoas e os outros 4 para até 3 pessoas, com uma cama de casal e uma de solteiro. E além desses possuírem sala de estar com TV, frigobar, sofá-cama e uma mesa com 3 cadeiras. O que diferencia a nova mobília das outras é que a cama foi feita de alvenaria, ou seja, exclusivamente projetada para casal. Temos também telefone, TV a cabo, Wi-Fi, que também fazem parte do pacote de hospedagem. Apenas lembrando que as ligações telefônicas elas são cobradas à parte. Zilka, que tipo de lazer é oferecido ao associado nessa unidade? Além de estar situado em um lugar maravilhoso e com muito verde, lá nós temos 2 piscinas, que é uma para adulto e outra para criança, mini campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de tênis, cancha de bote, salão de jogos, sala de TV, de chá, de leitura e playground. Também não podemos deixar de lembrar que a estância de Lindóia é campeã quando o assunto é água. Água boa, água mineral, água que cura. Água que tem atraído turistas desde o século XIX, quando tropeiros descobriram seus incríveis poderes cicatrizantes. O Paraíso está a quantos quilômetros de São Paulo, Zilka? São 157 quilômetros pela rodovia Fernão Dias. A paisagem é magnífica por esse trajeto, com as curvas da estrada contornando a Serra da Mantiqueira e passando por pequenas cidades bem interessantes. Mais informações, acesse o site da AFPESP, www.afpesp.org.br, e confira as novidades que preparamos todos os dias para você. Zilka Fialho, agradeço a tua gentileza com o Gente que Fala mais uma vez. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Nosso Gente que Fala tem hoje o jurista Regis de Oliveira, delegado de polícia Rubens Rezende, engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, presidente da APMEC, e o empresário José Alberto de Paiva Gouveia, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, é o Sincopeto. Ô Regis, você falou que se afastou da política de vez? Completamente. Política, nem ver mais falar disso. Sem, nem ouvi. Não, já fiz referência a isso. Eu lamento do coração quando de alguém... Aí do partido, não alguém como você alguma. se afasta. Você sabe que isso é mais um defeito da política? A pessoa capacitada, ela cada vez está ficando mais distante da política. Ela fica distante com medo do que ela vai receber de subalterno, de colega de trabalho e de até superiores. Né?
Então ele fica, o sujeito às vezes é convidado para ser secretário, ou para ser coordenador, diretor de alguma coisa, órgão, etc. Ele não aceita, não quero, não vou. Eu nem em reunião vou mais. Qualquer reunião que tiver tempo eu não vou. Você continua afiliado? Estou só lendo, estudando, escrevendo, só. Não, nem o partido, nada. Nada. Como é que é o direito na Bíblia? Não, esse é um deles. Eu tenho 17 livros publicados. Sim, esse é não, um mas deles. É que é esse. Esse é o direito na Bíblia. Uma entrevista maravilhosa com o Zé Paulo de Andrade. Isso, é um texto em que eu comento todos os capítulos da Bíblia à luz do direito. Né? Sim. Então, começa já aí no primeiro logo no introito, quando nós estamos discutindo muito clonagem humana, se é permitido, se não é permitido. Bom, Deus fez a primeira clonagem humana, né? Ele fez o quê? Ele tirou a costela da Eva e tirou a costela do Adão e fez a Eva, a clonagem humana. Então foi Deus que fez. Assim crê na Bíblia, quem acredita está lá. Ele foi e fez a primeira clonagem. Depois tem um detalhe, diz, olha, façam tudo o que vocês quiserem aqui no paraíso, menos comer o fruto daquela árvore. O que é isso em direito? A Constituição. É uma regra que fala, tudo é permitido, menos aquilo. A regra proibitiva. E aí o que acontece? A Eva foi lá, pegou a maçã, comeu, deu para o Adão, comeu. O que é isso aí? Primeira infração, primeiro crime. E mais, com coautoria, cometido por duas pessoas que se associam para cometer um crime. E aí criou-se os advogados. E aí veio o chamamento de Deus. Cadê você, Adão? Vem cá. Cadê você, Adão? Deus está fazendo o papel de oficial de justiça. Não é o chamamento para responder em juízo? É o oficial de justiça que faz. Eu quero saber onde é que entra a cobra nessa história. Para mim, a culpa foi dela. Da cobra, né? Pois é, quando não tem ninguém para jogar a culpa, joga na cobra. Pois bem, o Regis de Oliveira, Rubens Rezende, Luiz Alberto de Araújo Costa, José Alberto de Paiva Gouveia. Ações da Petrobras despencaram após a divulgação do balanço da empresa no terceiro trimestre de 2014, que não contabiliza dinheiro perdido em desvios e nem a perda de valor recuperável por efeito do escândalo de corrupção. A companhia atrasou o balanço desde novembro justamente para realizar tal ajuste. Além da Bolsa, especialistas temem o impacto que o fato possa exercer sobre todo o mercado de combustíveis. Zé Alberto. É você. Não, sou eu não, eu posso comentar. Por favor. Quem fez não fui eu. Eu acho que eu escutei aqui agora, nas palavras que você falou para o Regis, que quem é direito está saindo do mercado. Quem é direito está se afastando do que se toma de decisão. Quem é correto se afasta. Quem é correto se afasta. E eu sinto que isso não aconteça em relação à Petrobras, que é a nossa maior empresa, é o orgulho brasileiro. E de repente, veja, pessoas que estão envolvidas, que não tem nem como sair, não tem como explicar mais nada, porque não existe explicação para esse escândalo. O escândalo está aí, aconteceu, está provado, agora só falta ir para a justiça. E eu gostaria nessa mesa de lembrar uma coisa, né? Na época do Collor, tudo começou porque ele ganhou um Fiat Elba de presente. Que é ruim que E ali começou. Que é isso aí, eu não vou falar isso porque não posso. Fazer propaganda contra nem a favor. Mas eu diria o seguinte, começou tudo no Fiat, né? Um Fiat Elba. E teve um impeachment do Collor. Eu acho que hoje se perdeu a vergonha. Quer dizer, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe de onde vem isso. Quer dizer, nós temos aí por trás disso duas pessoas proeminentes envolvidas. Né? Eu acho que, de repente, a gente está vendo quem está condenado querendo criar um novo partido, é só ler a imprensa que a gente vê. Quer dizer, a gente volta a crise de vergonha na cara, falta vergonha na cara. Porque eu acho que quando eu fui acusado, você sai do teu negócio, fala, eu sou culpado, eu não sou culpado, eu estou fora. Examinem, levante suspeita o que for. Agora você pega uma Petrobras, quando você lê uma matéria dessa, uma empresa do tamanho que era a Petrobras, orgulho nosso, hoje com ações aí caindo todos os dias. Que isso, adulterando contabilidade. Adulterando contabilidade. Não, e dizendo que adulterou, né? Espera um pouquinho, você tem razão. Dizendo que adulterou. Quer dizer, eu não computei isso. Eu confesso. E fica por isso mesmo. Cadê o Congresso Nacional? Esse povo todo que está na direção de Petrobras já teria que ter caído há muito tempo. Sim, não resta a menor dúvida. Não importa. Não, a Graça pode até. Eu não discuto a qualidade e a honestidade dela ou não. Como você, aí que foi que eu levantei o teu nome, eu saio porque eu estou me sentindo mal. Claro.
Eu não preciso dizer se eu sou culpado ou não sou culpado. A minha moral não me deixa continuar num cargo onde estão me acusando disso. Então se segurando à toa, segurando a quê? criando problema para a Petrobras, tira a diretoria inteira, põe a diretoria. Mas não é que resolve, né, Regis? Não resolve, mas eu claro acho que não melhora resolve. bem isso. Mas é o símbolo, Entendeu? é o ato simbólico. É um ato simbólico de que, olha, estamos querendo tem resolver. Força. Agora, você vê uma Petrobras sendo acusada de coisas que... A diretoria técnica dela é a melhor diretoria técnica que existe no país. Num país minimamente Agora, sério, esse povo já estava todo na cadeia. Todo na eu cadeia. diria que eu também concordo com você. Porque como é que se consegue quebrar a maior empresa do país sem que até agora ninguém tenha sido responsabilizado? Mas eu vou fazer uma pergunta para você. O que acontece se parar tudo? Não vai proibiu parar tudo. nada, Mas a saída dela já deu no discurso dela essa semana. Tem que ser penalizado as pessoas, não as empresas. Não existe diferença. Eu estou aqui proprietário, aqui tem outro proprietário. Sabe o que eu estou falando? A tua empresa existe sem você? A empresa não. Dá para separar? Não dá para separar. A empresa está sendo sancionada, Roberto, 11% de queda de ação. É o seguinte, a presidente, ela promulgou o ano passado, hoje está fazendo um ano, uma lei anticorrupção. E essa lei anticorrupção dizia o contrário. Dizia exatamente o oposto do que ela disse agora. Exatamente que a empresa é responsável pelos atos de quem praticar. Não interessa. Depois você vai paga primeiro financeiramente e segundo penalmente aí quem praticou. Então, essa é a lei que ela promulgou. Ontem ela fala, não, a empresa não pode ser responsabilizada, então quem vai ser responsabilizado são os funcionários, meia dúzia de trouxa que vão pegar lá. Não, presidente é absolutamente ela, isso aí é caso de impeachment. Esse é um caso do impeachment, não uma Elba, como foi o caso do Por isso Collor. é que ela está com medo de deixar Por eleger isso que o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Exatamente. É porque ele vai falar. É por isso que a graça não cai. Porque se a graça cair, quem entrar lá, a primeira coisa que vai falar, peraí, vamos cumprir a lei. Vamos cumprir a lei. Mas quem entrar com vontade vai ter que fazer o que você falou mesmo, cumprir a lei. Cumprir a lei. E quem cumprir a lei, que a primeira coisa que tem que fazer? Vê só uma coisa. Como é que a gente pode aceitar, por exemplo, o ex-presidente sumir numa hora dessa e ninguém cobra? Mas esse não, mas tem que... Não, mas pera, eu acho que começa lá. Eu acho que começa lá. Ele é a base de tudo. Eu acho que começa lá. De repente a gente vê o ex-ministro, né, que entrou com a mãozinha assim pro ar, né, chamado José, né? E de repente ele está falando novamente. Vai fazer um novo partido. Ex não é nada. Nesse caso eu acho que é, o viu? nosso papel. Mas tem que pegar, o ex-presidente, a presidente, todo mundo. Num país sério já tinha isso tudo. Mas eu acho, vamos ser um pouquinho otimistas também? Está começando o ano, vamos começar um pouquinho levantar a bola, senão a gente começa a chorar daqui a pouco. Não. A Petrobras, se eu tivesse dinheiro, eu investia nas ações dela agora. Calma, não, além disso, eu acho o seguinte, eu acho que, veja, como o mensalão, tudo isso já está pronto, já está direitinho, agora vai para onde? Vai para o judiciário. E no judiciário vai começar a acontecer as coisas. Eu não acredito que o judiciário vai se eximir dessa responsabilidade. Está na mão de um ministro brilhante. Então, eu acredito. Então vamos dar um tempinho, dar um tempinho, 6 meses, tal, que esse pessoal vai. No fevereiro agora a gente começa a ver tudo, né? Volta fora, acabam as férias. Muito, um cara absoluto. Mas o grande problema é que vai separar uma coisa da outra, né? Vai separar o que é quem é político e quem não é político. Não, tinha que estar junto. Tinha que estar junto. Só para quem é deputado federal em atividade. Então lá é só para isso. Mas tinha que estar junto. Acho que não tem que separar nada nessa hora, tem que ser a justiça igual para todo mundo. Mas aí mistura tudo. Está lá na mão do Moro. Está lá na mão do Moro. Está indo bem. Lá está indo bem. Aliás, foi ele que quis separar, realmente. Ele achou melhor. Não, senão ele não conseguia crescer, ele não conseguia avançar. Se ele não separasse, ele não avançava. Exatamente. Mas na hora do julgamento tinha que ser. E ele já teria tido, talvez, algum habeas corpus. Tudo no Supremo. Teoria vai dar a nota agora. Ele é tão bom, se não for mais ainda, correto, do que o Joaquim. Ele é ótimo. É uma pergunta, posso devagar um pouquinho aqui? Por que o Joaquim saiu? Essa é uma pergunta que não me cala. Não me cala. Cumpriu a função dele, presidiu aquilo e depois ele percebeu mais que ele estava absolutamente isolado no Supremo. O Joaquim sozinho. tinha muito mais o que dar. Então ele tinha conseguido brigar, ele conseguiu brigar com todos. É um gênio difícil. Ele conseguiu brigar com Lewandowski, brigar com as duas mulheres que tem lá. Brigar com Lewandowski não é nada difícil. Ele conseguiu brigar com todo mundo. Ele não tinha mais clima. Conseguiu se indispor com todos os pares. Seja um grande juiz, tudo isso é inegável. Ele colocou esse mensalão direitinho como devia ser feito, mas o trato dele eu acho meio difícil, né? A forma como ele trata os colegas dele, eu não sei. Ele conseguiu maioria nas decisões dele. Então ele soube se impor. Ele soube se impor, mas ele não tem. Com isso ele levou a ficar isolado. Completamente isolado. Saiu por quê? Porque não ia conseguir fazer mais nada ali.
Luiz Alberto, as obras da linha 4 amarela do metrô estão mais lentas desde novembro, atrasando ainda mais as obras das estações de Higienópolis, Oscar Freire, Morumbi e Vila Sônia, inicialmente previstas para 2008. O consórcio responsável alega que o metrô atrasou a entrega dos projetos das obras e tem feito grandes esforços para reajustar os seus pagamentos. O metrô nega o atraso e diz que adotará sanções contra o consórcio. Eu me referi exatamente a você porque... Eu não tenho dúvida disso. Aconteceu realmente isso, acontece realmente isso, mas esse atraso é questão de prioridade. O governo do Estado tem prioridades em outras linhas, que é onde ele se esforça muito mais para haver o desenvolvimento dessas, e essa linha daí é uma linha também de prioridade, não tenha dúvida, a ligação de duas vias importantes de metrô, mas o governo pode ter cometido, sem dúvida nenhuma, algum, vamos dizer assim, relaxamento em atender esse reajuste do consórcio, etc. Pode ter cometido, sem dúvida. Faz muito bem o metrô em retrucar, dizer que vai colocar sanções no consórcio, etc. Mas, no fundo, eu acho que todos têm que chegar a um acordo e a linha fazer na velocidade que seja necessária, né? Mas as grandes outras linhas, por exemplo, da Zona Leste, que está precisando de mais velocidade, da Zona Norte, muito norte, né? Então eu acho que está dentro do normal. Isso é briga de gente grande, isso é manha, é reclamação à toa. Isso me lembra vai ser resolvida. Muito comum do governante. Eu vou instaurar uma dura sindicância, um duro inquérito. Não precisa. Como se inquérito deve ser duro, rigoroso aí, BO. A palavra é essa. A palavra não precisa. Rigoroso BO. Houve mesmo o atraso, houve mesmo, não devo chamar de atraso, houve mesmo assim um certo relaxamento, mas que vai ser corrigido e tal, por conta do interesse na obra. Regis, aproveitar o termo que se usa agora, você é um operador do direito. E o que acontece? Nada. Não, o que acontece é o seguinte, o cara atrasa exatamente para obter o reajuste. Nada. Não acontece nada. Se for justificado, ele terá o reajuste. É incrível, sim. Mas a lei prevê o reajuste de até 25% sem nada. Sim. Eu posso não, aí é o termo aditivo. Nada, não para nada. Então é isso, o cara segura um pouquinho, atrasa, até enrosca para poder dialogar com o poder público. Mas reflete na população. Eu que uso o transporte público, mas escuta, sou prejudicado. Sempre a população que suporta todos os demandos do governo, ou não? Isso tem a mínima dúvida. Lugar do mundo. Posso aproveitar essa sempre a população, que no meu assunto pode ser que ia tocar e não tocar. Né? Ele passou batido. O aumento que está vindo aí da gasolina, 22 centavos. Pois é, sabe quem vai pagar a conta? Quem tem carro. Aí o dono do posto não segura nada, não. O dono do posto não segura nada. O dono do posto tem que repassar e não tem jeito. Comerciante não tem o que fazer. E eu vou voltar um pouquinho mais para trás também. Eu pensei que no final eu iria falar, mas você tocou um negócio. E é o seguinte, quando você fala o consumidor paga, em qualquer situação. Qualquer governo. É fácil governar do jeito que esses caras estão governando. O governo segura. Meter o dinheiro na mão, meter a mão no dinheiro no teu bolso, é a coisa mais fácil que tem no mundo. Okay? E eles vão meter a mão no bolso da gente. O etanol, isso é um outro assunto. O etanol subiu já. Ninguém falou nada. O etanol subiu 10 centavos na semana passada. É o único lugar onde o álcool é derivado do petróleo. O etanol subiu 10 centavos. Mas sabe por que subiu 10 centavos? Sobe sobe a gasolina, os usineiros foram espertos. Sobe o os usineiros foram espertos, sabe? Não é? Lógico. Os usineiros está atrelado. Mas os usineiros está atrelado direto. Do consumo. O governo federal conseguiu quebrar tudo quanto é usina. Mas então, está tudo quebrado. Agora, veja só uma coisa. Como disseram que ia subir, o que o usineiro fez? Não vou esperar subir, vou subir o meu antes. Como o governo não manda nada na usina, quem faz preço é o usineiro, semana passada subiu 10 centavos. E ninguém falou nada. E vou voltar um pouquinho na crise da água. O que eu faço com meus empregados da lavagem? Manda todo mundo embora? Você tem um limite? Existe uma limitação de lavagem? Não existe limitação nenhuma. Obrigado a colocar eu já tenho. Captação de água eu já tenho água de reuso. No meu caso, né? Não posso me comparar com todo mundo. Só que se eu puser poço, sabe o que acontece, Luiz? Aí tem que ter licença. Não, tem que ter a licença, primeiro, que não se consegue. É concessão. Segundo lugar, concessão de poço artesiano. Segundo lugar, se eu puser poço, a Sabesp me cobra o esgoto.
Absolutamente sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Sim. Agora, e quando eu aproveito a água de chuva, por que ela tem que me cobrar o esgoto? Essa água já ia para o esgoto, pô. Mas por que ela vai me Não cobrar? ia para o esgoto, ia Vai para a cobrar de drenagem. São Pedro, né? Quase a mesma Rubens. E coisa. a drenagem é Quase a mesma grátis. coisa. Quase a Rubens, mesma algumas coisa. perguntas. O Cícero de Itapevi. Ontem fui assaltado. Invadiram meu comércio pela segunda vez. A outra foi em 2012, por volta de 9 da noite, aqui em Itapevi. Pergunta dele, vale a pena ou não fazer BO? Qual a importância de um boletim de ocorrência nesse caso? Para efeito de imposto de renda, Super vale. Para efeito de Tem imposto de que renda, ser, até vale. no mínimo, para efeito de estatística e atitude de governo e de É o que polícia, eu ia falar. sem No dúvida. mínimo, ele está ajudando No a mínimo. sociedade como um todo para a polícia ter noção do que está acontecendo. Porque Pelo senão, amor de Deus, se e não aonde? fizer o BO, ninguém vai ficar sabendo do que aconteceu. Não, ele pode jogar isso como perda também no imposto de Também, renda. para seguro, para imposto A de mancha renda, do com uma crime série de ela é coisas. móvel, Tem que ela sai fazer. andando de acordo Agora- com a ação policial, pelo amor de Deus. É verdade. E aí a polícia tem uma posição exata do número de ocorrências que está tendo. Ô, Se ele doutor não Rubens, fizer, Doutor Rubens, ele eu vai vou perder fazer tempo de BO, fazer. eu vou fazer um BO numa delegacia, eu tomo uma canseira de 1h30, 2 horas, para ser atendido e com má vontade. Quer dizer, eu não sou bem atendido, eu sou atendido com má vontade às vezes. Né? Falta gente. Por que não se faz isso via internet? Não, está Né? sendo feito agora. Agora. Tá Então, quase acabou o todo. problema. Não, Eu agora vou lá, não. eu O faço em processo casa e faço começou meu com BO, perda de sem nenhum documentos, problema. foi indo. Agora você faz quase Agora, tudo. BO, pela ir para a internet. delegacia fazer BO, O realmente problema é esse. O desgastante. BO também simplesmente é um documento que faz com que a polícia tenha a ideia de que aconteceu aquele fato. Só para estatística? Não. Não. A partir daí o delegado vai encaminhar para investigação, vai encaminhar para não quer fazer nem o BO. Sim. Nesses não querem casos fazer mais simples, na verdade, porque o que é o boletim de ocorrência? É Mais um simples fato. para você, a vítima não, não acha não, simples. não, não é isso não. Sim. Sem demérito nenhum para a vítima, claro. É um fato que você leva ao conhecimento da autoridade. Só isso. Perfeito. Olha, perdi meu relógio, furtaram meu relógio, ponto. Vai lá, faz um BO. É isso. Perfeito. Agora, o delegado vai saber valorizar isso aí, valorar o que vai ser instaurado em inquérito. porque, às encaminhar vezes, para investigação. Encaminhar para Perfeito. investigação. Eu confio muito na Polícia Civil, e também na Militar, claro, mas a Polícia Civil está tentando fazer o melhor possível, apesar de tudo, de toda a desestrutura Eu não que tem. tenho dúvida. O Valmir disse, segunda-feira passada esteve no programa Paulo Maluf e um ouvinte lembrou bem que este foi o último governador a fazer uma grande obra para aumentar o abastecimento de água em São Paulo, o Complexo Cantareira. Foi governador há mais de 30 anos. O Elcir, da freguesia do Ó. José Alberto, qual seria a estimativa da carga tributária no teu setor? Hoje você tem num litro de gasolina que você compra na bomba, 47% é imposto. Né? 47%. Não, mas Porque isso volta volta em em benefício para a população. deveria voltar, né? Aí se volta, a é uma pergunta que eu não sei responder. Vamos ser Eu não sei cômicos responder. aqui, né? Você Para não tem ser PIS, dramático. você né? tem PIS, você tem CONFINS, você tem ICMS, né? Então você tem uma carga de impostos e o CID está zerado. Com a CID, essa carga de impostos vai aumentar mais ainda, porque ultrapassar a metade, então. vai ultrapassar a metade, que na época da CID chegava a 52%, 53% do litro Vai A do voltar. combustível. população Vai paga voltar. isso com Vai contentamento, com alegria. Na porque realidade isso vai paga virar em porque obras não tem públicas, outro lugar para comprar. vai virar em obras Por públicas, exemplo, se eu vai quiser virar bem. importar, veja bem, tem uma rede, aqui citou, não vou citar o nome de rede para não fazer propaganda, mas conversamos um pouco antes. sobre isso. Né? É uma rede de 60 postos. Poderia importar o produto. Ela teria condição de importar. Só que aí não tem infraestrutura para isso. Quer dizer, ele teria que criar infraestrutura, aí não vale a pena. Então, veja bem, hoje você tem uma grande rede aí que está trazendo uma média de 120 milhões de litros de gasolina por mês. Sabe? Então, ele tem uma estrutura, essa pessoa consegue. As grandes distribuidoras estão se movimentando para importar a gasolina também. Né? Então, isso vai ter uma mudança de mercado, só que tudo barra na infraestrutura. A gente não tem nada de infraestrutura de porto. Quer dizer, aqui o de Santos está sobrecarregado, a Lemoa está sobrecarregado, você tem um porto lá em São Luís que tem espaço. Mas de São Luís para cá não vale a pena. Em Cuba foi Não vale a pena. construído um porto lá. Em Cuba foi não só construído Cuba, hein? pelo Brasil. Sim, eu foi sei, lá, eu mas sei. em Cuba podemos Mas vai ser um bom importar negócio para a gasolina gente, vamos Cuba. cobrar aluguel de Em foi para lá. Cuba Né? tem infraestrutura. estrutura portuária, Lá podemos tem. mandar para Cuba. Não vamos, Ô, não. Regis, Pedro Antunes da Vila Zilda. O que deve acontecer com um promotor do Ministério Público que alega que arquivou em algum lugar errado pasta sobre o caso do cartel do metrô de São Paulo, foi enviado pelo Judiciário da Suíça? Eu conheço o fato. Se houve uma negligência do promotor, tem que ser responsabilizado, claro.
Agora, isso vai passar também por uma rigorosa sindicância para se apurar o comportamento. Essa frase é ótima. Vai passar por isso para aprovar se realmente houve um comportamento inadequado. Se houve, ele tem que ser punido, claro. O resto, posso mudar só? É rigorosa sindicância. Não, é rigoroso esquecimento. Quer dizer, quanto mais rigorosa for, mais se esquece. É difícil prejulgar, né? Porque a gente nunca sabe o que aconteceu. Claro, se houve um erro, negligência, etc., ele tem que ser punido. Agora, vai ter lá suas explicações, suas justificativas. Aí é difícil. A frase de quem perguntou também é interessante, né? Arquivou em pasta errada. Arquivar em pasta errada você não vai achar nunca. O Rubem Jaime, nosso inseparável Jaime do Jardim Bom Filhole. Lançamento de bombas de gás lacrimogêneo dentro de lugares fechados, com um grande fluxo de público, como terça-feira passada, dentro da estação Faria Lima do metrô. E coisa de polícia e comando preparados? Olha, primeiro isso é uma atitude da Polícia Militar, eu não gostaria de falar muito aí da Polícia Militar, porque eles são preparados sim, eles fazem direitinho, eles são muito dedicados, é uma instituição tradicionalíssima. Agora, o fato em si que precisa acompanhar. Outro dia nós discutimos aqui que deram umas câmeras essas câmeras que colocam no capacete, para as pessoas da favela, não sei, para quando forem abordados para a polícia poder filmar. Se a polícia também tivesse esse tipo de coisa, a gente saberia exatamente por que foi soltado isso lá dentro. Quer dizer, eu não acho que houve um maluco qualquer que falou, vou me divertir aqui, soltar isso aqui dentro. Não deve ter sido isso. Deve ter sido um movimento qualquer que levou a essa atitude. A preocupação sempre é essa, quer dizer, muita gente no metrô, então você solta ninguém sabe se a gente você não sabe o que está se passando. É para sair, você não sabe. Se é um atentado, se é sei lá, uma briga, um incêndio, você nunca sabe o que é. Isso é muito risco você fazer isso dentro do metrô. Agora, também acho que a Polícia Militar deve ter tido a sua justificativa para agir assim. É evidente. Eu também respeito muito a Polícia Militar. Luiz Alberto, o Moacir Mendes da Moca, as obras do governo Alckmin, que começou a executar agora para ampliação do atendimento da água em São Paulo, vão demorar 2 anos a serem inaugurados. Por que o doutor Alckmin já não começou essas obras há mais de 2 anos? Lembrando que o PSDB, o partido do governador, está no poder há 20 anos em São Paulo. Ele não confiava que precisasse delas, né? Ou não tinha dinheiro para priorizar essas obras. Tinha muita fé em São Pedro. Ele tinha dinheiro para priorizar a habitação popular dentro de CDHU, estradas, nós temos as melhores estradas do país. Ele tinha dinheiro para fazer o metrô dentro da cidade de São Paulo, que é a única forma de transporte decente, de massa, etc. Agora ele vai fazer isso porque a prioridade passou a ser a água. Agora, quando há um tempo atrás se discutia vai faltar água, e o governo dizia que não faltaria água, ele estava confiando nos volumes mortos, né? O volume morto é algo de uma represa que não transborda, quer dizer, não há como captar abrindo uma comporta. Você capta ou abrindo um canal ou bombeando, porque ele fica num nível inferior à sua comporta que você fez daquela represa. Se o nome é represa, porque represou, prendeu alguma coisa de água. E essa confusão levou também ao pessoal a imaginar que o governo estava mentindo. Vai faltar água ou não vai faltar água? Não vai porque tem o volume morto. Tá? Agora, se continuou a seca, nunca antes visto, em 3 anos você fala de seca, mas essa coisa vem não crescendo de 23% a 24% ao ano de piora. Então, na verdade, no primeiro dos 3 anos que não se comportou na média histórica, ele foi uma piora pequena. No segundo foi uma piora maior e no terceiro foi uma piora muito maior em cima da maior. Quer dizer, então, na verdade, essa água pegou desprevenido. Pegou desprevenido não só o abastecimento, mas muito mais, e aí você vai esperar um pouquinho, nós estamos aqui no programa, a eletricidade. Vai refletir. Vocês vão ver o que vai acontecer com a eletricidade. No Brasil todo, não é só São Paulo. Hoje já está no volume morto. Qual é o volume morto da eletricidade? Comprar. Já está e qual é o outro volume morto? A térmica, que é um óleo de um gerador diesel fazendo. Uma coisa não justifica a outra. A gente sempre tende eu não tenho a mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida. Que a gente se simpatiza. Foi falta de obra, sem dúvida. Por isso eu comecei o programa assim. Está tudo por erro de avaliação. Regis de Oliveira, agradeço imensamente a tua presença no nosso Gente que Fala. Rubens Rezende, da mesma forma. Eu que agradeço o convite. Luiz Alberto de Araújo Costa. Tô doido que dê problema, porque com obra se resolve. José Alberto, agradeço, aprendeu o caminho, retorna outras vezes, é sempre muito bom.
Estaremos aqui. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.